meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? Mesmo, de verdade. Bom, eu tô gravando mais esse vídeo pra gente discutir um pouquinho a respeito das atividades que eu passei essa semana, tá bom? Veio uma lista, né, da Cresce de Inhumas e nessa lista há uma retomada de conteúdos que vocês estudaram no mês de junho e maio, né? Era no segundo bimestre, agora já nem se fala mais em bimestre, né? O novo nome criado agora é ciclo. Então é uma retomada de conteúdo. E nesse conteúdo, né, nessa retomada de conteúdo, o conteúdo que está sendo retomado refere-se à escola literária do romantismo, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a escola literária do romantismo, o contexto histórico, para que vocês possam ter mais ou menos noção, né, de como responder a esta lista. Bom, no mês de março, uns dias antes de nós começarmos as aulas remotas, né, ao corte das aulas presenciais, eu havia comentado com vocês, discorrido um pouco sobre o contexto histórico do romantismo no Brasil, né? Mas como já passou algum tempo, talvez tenha passado alguma coisa despercebido. Não sei se vocês pesquisaram, eu enviei algumas videoaulas, mas eu não sei também se vocês assistiram. De qualquer maneira, é um momento de retomada, né? E vou tentar esclarecer alguns pontos, relembrar alguns pontos, para que vocês realmente consigam responder às questões dessa semana, tá bom? Então vem comigo. Bom, vamos falar então sobre o romantismo. O romantismo é um período que aconteceu no final do século XVIII, né? Ele surgiu na Europa, nos países Alemanha, Inglaterra e França, certo? Foi um período de efervescência durante que ocorreu a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Bom, na França tinha um lema, né? Um lema famoso chamado Liberté, Égalité e Fraternité, que é o lema igualdade, fraternidade e liberdade, certo? Então, como havia a chegada da Revolução Industrial, né? A chegada da indústria, de máquinas, né? Surgia ali naquele momento uma nova classe social, que era a classe da burguesia, né? E claro, estava tendo um declínio da classe aristocrática. A chegada, a ascensão da classe burguesa trouxe com ela também o surgimento do proletariado, né? Que são as pessoas que iam trabalhar, iam manusear, trabalhar nas máquinas, né? E essas pessoas trabalhariam em prol de um salário mínimo, né? Então, com toda essa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, as pessoas que começaram de verdade a trabalhar, essa classe de proletariado, a própria burguesia, surgiu nelas uma ideia de mudança, de melhorias de vida, né? Uns sonhos que poderiam ser alcançados. Diante de todo esse contexto, o Brasil, dentro desse período, né, ele se pautou, ele se baseou nessa ideia vivenciada pela Europa. O Brasil, nesse período, estava o quê? Estava vivendo um momento histórico. O Brasil tinha acabado de ganhar a independência nacional. Mas, infelizmente, o brasileiro não tinha uma noção, não tinha uma ideia de nacionalismo, né? Então, a autoestima do brasileiro era baixa. Por que era baixa, Daniela? Porque o brasileiro o Brasil, né, tinha acabado de ganhar a independência. Então, ele era um povo colonizado, nós éramos colonizados. Então, a baixa autoestima era bastante acentuada, né? Então, assim, era difícil de se acreditar que o Brasil fosse para frente, de se acreditar que haveria melhorias de vida. Até hoje a gente vê as dificuldades que a gente passa. Imagina naquela época em que você tinha acabado de ganhar a independência nacional. Então, o povo brasileiro ainda não acreditava muito em si. E foi nesse momento a grande importância da chegada das ideias, né, dos ideais dos grandes artistas dessa época, né? Quando eu falo artista, eu me pauto principalmente nos artistas da literatura. É claro que também em outras áreas
das artes, mas eu me pauto principalmente na literatura, já que é a nossa área de estudo, né? Então, os intelectuais desse período começaram a pensar em formas de resgatar uma identidade nacional, fazer com que o povo brasileiro começasse a acreditar em si, acreditasse que o Brasil tinha jeito, que ele ia crescer, né, e dependeria de certos elementos que foram disponibilizados a partir do pensamento desses intelectuais. Então, o que esses intelectuais pensaram? Olha, para que se haja um resgate, para que se faça com que o povo brasileiro realmente acredite no Brasil enquanto nação, nós temos que valorizar, resgatar a nossa cultura nacional. O que nós temos de importante. Então temos que nos pautar a partir do que nós temos, porque já tem muita coisa imposta pelo europeu, né? Nós somos colonizados pelos portugueses. Então, assim, muita coisa foi imposta a nós. Então, o que nós temos que fazer? Resgatar o que nós temos no Brasil de mais importante, de mais rico. E aí começou-se a pensar nisso. E o que nós tínhamos de mais rico e ainda temos de mais rico? A natureza, certo? Então, buscou-se a natureza. Alguém, né, um símbolo que representasse essa nacionalidade. Então, qual foi o primeiro povo a habitar esse país? O índio. Então, o índio foi o quê? Foi o símbolo. O índio, que é considerado o bom selvagem, né, na visão de Rousseau, ele foi considerado o símbolo nacional de toda essa causa. Então, nós temos para adquirir a nacionalidade, a ideia de nacionalidade, né, nós tivemos que, para poder conseguir esse resgate, nós tivemos